Você sabia que 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com a apneia do sono? Sejam todos bem-vindos ao podcast Sono. E no episódio de hoje nós vamos conversar com uma pessoa super especial, é um paciente nosso, e vamos falar sobre a apneia do sono. Você sabia que 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com a apneia do sono? E no Brasil nós temos quase 70 milhões de brasileiros sofrendo com esse distúrbio do sono? E, infelizmente, somente 15% estão fazendo o tratamento. Os outros 85% estão sofrendo com esse distúrbio. Então, e hoje, nós temos o prazer de receber o senhor Paulo Carvalho, nosso paciente querido. Seja bem-vindo, senhor Paulo, que vai contar para a gente a história dele, né? Sobre toda a trajetória do sono, desde o diagnóstico até o tratamento. Seu Paulo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, doutora Luciane. É um prazer e uma honra estar aqui dividindo com seus outros pacientes ou futuros pacientes toda a experiência positiva que eu estou tendo na vida, em cima do tratamento que a senhora está desenvolvendo comigo. Ótimo, que bom. Vamos iniciar essa conversa, vamos conversar um pouquinho, seu Paulo. Que o senhor conte para a gente como foi que o senhor... como foi que o senhor descobriu que tinha um problema no sono? Bom, tudo começou com a insistência do meu filho de me querer ver melhor, vendo que eu acordava cansado, que eu não desenvolvia bem durante o dia, fisicamente mesmo, que era uma pessoa que estava sempre estafada, resumindo. Sim. E aí ele disse: pai, o senhor tem que começar a procurar um profissional que eu estou indo, que vai lhe tratar, que vai fazer o tratamento do bem-estar do seu dia a dia. E aí esse profissional que ele me levou foi o Daniel Guedes. O Daniel, na primeira consulta, eu até me assustei, porque ele tinha me levado para um fisiculturista profissional, né? E eu disse, eu acho que aqui não é o meu local. Inclusive, comentei com o Daniel que eu fui imaginando uma coisa e depois eu vi o profissional e o ser humano que ele era no tratamento com a gente. Então, na primeira consulta, na entrevista com ele, ele foi fazendo toda uma anamnese, não é? Isso. Sobre todo o meu dia a dia, e tocou num ponto que ele perguntou se eu acordava cansado. Eu disse que sim, todo dia. Eu não acordo cansado, eu acordo estafado. Então, você ronca? Ronco. Você tem noção do nível do seu ronco? Não, mas minha mulher tem, né? Porque ela fala, inclusive, por várias vezes na vida, ela falou que eu acordava como se eu estivesse me afogando, né? Que ela se assustava. Depois virou rotina, ela viu que não desenvolvia, acostumou. E, em cima disso, junto com os outros tratamentos todos que ele propôs de alergias, de intolerâncias, ele solicitou o exame da apneia, do sono, e assim eu fiz. Foram 2 dias e depois veio o resultado, um resultado que ele considerou assustador e que prontamente ele me direcionou à senhora, que ele disse que era a pessoa correta, o instituto correto que iria me tirar dessa situação, porque o que eu apresentava era muito grave. E foi quando ele me passou o seu contato, ele pegou o meu exame, o laudo, e já mandou direto para vocês, tanto que quando eu cheguei lá, a senhora já sabia, já estava assustada, inclusive, fez o comentário de que a minha apneia era de estado grave, não é? Se eu não me engano, foi esse Sim. o termo que a senhora usou, e que eu já poderia ter tido um problema, vamos dizer, fatal, né? Com AVC ou com um infarto, dormindo. Então, aquilo naquele dia me assustou muito, e daí em diante eu sou também uma pessoa que eu posso considerar disciplinado.
Até a senhora fez esse comentário. E também uma outra parte da minha vida que eu mudei, que foi a parte de treinos físicos. A minha treinadora já disse também que ela vê que eu sou uma pessoa disciplinada. Então, que vale a pena trabalhar e fazer a gente evoluir. E foi assim. E aí a senhora desenvolveu todo o tratamento comigo. E eu hoje estou do jeito que eu estou, graças ao CEPAP. E é o seu acompanhamento. Muito interessante, né, seu Paulo? Então, a forma, né, como o senhor descobriu que tinha um distúrbio no sono. Sim. Então, o distúrbio que o senhor Paulo tinha é a apneia do sono. O que é essa apneia do sono, né? O senhor estava dormindo e estava tendo paradas respiratórias, pausas respiratórias durante o sono, e a oxigenação reduzia muito. A oxigenação sanguínea, né? A gente está falando de uma saturação de oxigênio que reduzia durante o sono. E esse distúrbio, como o senhor mesmo falou, passava despercebido, né, seu Paulo? Totalmente. E o senhor acostumou, né? E é o que acontece realmente, às vezes, com a maioria das pessoas que tem esse distúrbio, ela acostuma com aquele padrão de sono ruim. Ou seja, o senhor roncava. Muito. Roncava muito. Sua esposa presenciava que o senhor tinha essas pausas, achava que era normal, né, dentro da concepção dela, acordava cansado. O senhor também comentou que o senhor tinha muitas idas ao banheiro, era um sono totalmente fragmentado, então o senhor acordava às vezes de 40 em 40 minutos para ir ao banheiro, urinar, né? Que isso é muito comum, que é um sintoma da apneia do sono, que é o aumento da micção noturna, e é um sintoma clássico, e o senhor tinha esse sintoma também. Tinha, exatamente, passado, porque a partir do momento que eu comecei a usar o aparelho, essa diminuição foi total a chegar ao ponto de 0 idas ao banheiro ou de acordar durante a noite. Então, numa noite, às vezes, de 7 horas ou até de 6 horas de sono, eu chegava aí 10 vezes ao banheiro. Eu contava, Nossa. Eu tinha essa neura de olhar relógio toda vez que eu levantava. E eu observava que meia hora, às vezes, depois que eu tinha ido ao banheiro, eu já acordava, porque não suportava a pressão, e tinha que ir ao banheiro de novo e urinar. Não era só à vontade. Sim. Eu realmente urinava. Tinha vontade. Tinha produção de urina, isso. Né? Precisava eliminar a urina. Sim, isso, várias vezes à noite. Isso era uma coisa até que me impressionava, porque eu sempre suei muito durante o dia, né? Eu sou engenheiro, trabalho com atividade exposta sempre, externa, e essa vontade toda, durante o dia, não acontecia. Mas era só dormir, que era uma coisa impressionante. Então, isso me incomodava, eu não sabia o que era. Sim. Nunca nenhum profissional tinha perguntado, inclusive até em São Paulo, em exames desses de rotina, de check-ups, né, em locais conceituados. E foi aqui, com o Daniel e com a senhora, que eu cheguei a essa conclusão e que estou me tratando e que está resolvendo. Excelente. Porque eu já tive noites de não acordar nenhuma vez, noites com 9 horas de sono. Sono contínuo, né? Contínuo e agradável. Então, porque eu nem percebo, realmente, desculpa, mas eu nem percebo as horas passarem. O seu sono ele é tão contínuo, né? Sem interrupção. Sem interrupção. Que o senhor acorda, nossa, já dormi 8 horas. Sim. Né? A sua média de sono hoje está em torno de 8 horas. Então, assim, a forma como descobriu o diagnóstico, fez o exame da polissonografia. Então, assim, esses sintomas que o senhor tinha são sintomas clássicos de apneia do sono. Ronco, despertares à noite, engasgos presenciados. Muitas vezes o paciente não percebe. Por isso, sabe por que a apneia ela é tão difícil o diagnóstico? Porque a maioria dos sintomas, eles acontecem enquanto a pessoa está dormindo. E aí, o que acontece? A pessoa não percebe. Ela não percebe que ronca, não percebe que está parando de respirar. Né? Então, passa-se meio que despercebido. Mas a forma como você acordar cansado, indisposto, ter sonolência durante o dia, nos diz o quê? Que o teu sono não foi um sono reparador, né? E que existe ali, pode existir algum probleminha no seu sono e que tem que ser investigado. Então, por isso aqui a apneia do sono, ela é tão difícil o diagnóstico. Porque a maioria das pessoas passa desapercebido e normaliza o sintoma, assim como o senhor já tinha normalizado, né? Achava que era normal.
Acordar cansado. Muitas pessoas, elas acabam associando o cansaço ao corre-corre, ao estresse do dia a dia, ao trabalho. Falam, nossa, eu acordo cansado, mas é porque eu trabalho muito. Eu acordo cansado porque eu estou estressado, né? Sim. Mas não relaciona o cansaço ao acordar e durante o dia, aquela fadiga crônica, com o sono de má qualidade, que era o que acontecia com o senhor. Exatamente. Eu não tinha a menor noção. Não tinha. De forma alguma. Nunca me passou pela cabeça. Tanto que só fui descobrir agora. Nós estamos no tratamento há 1 mês e meio, né? Exatamente. E o Daniel fez o teste comigo tem 90 dias. Então, é uma coisa muito recente. E que eu já vi a evolução no meu bem-estar diário, no meu organismo. Não é só na questão de não estar cansado, de Sim. não estar fadigado durante o dia. É no meu humor, no meu organismo. Sim. Na parte interna mesmo do organismo. Então, e a questão da ida ao banheiro resolveu. Eu não tomei remédio, né? Eu não fiz nenhum tratamento. O tratamento que eu estou fazendo é usando o aparelho da apneia. Exatamente. Aparelho tratando a apneia do sono. Exatamente. E os sintomas desapareceram. Ou seja, o ronco desapareceu, não tem mais engasgos, as apneias praticamente zeraram, não acorda mais, não tem mais aquele sono fragmentado, né, seu Paulo? Exato. E também o senhor acorda disposto, não vai ao banheiro, não há mais a necessidade. E o senhor sabe por que acontece essa necessidade de ir ao banheiro e ter urina? Porque, assim, existe um sistema todo ali durante a noite, quando a gente tem a apneia do sono, que o nosso organismo, nosso cérebro, está ali o tempo inteiro em alerta, estimulando a pessoa a respirar, para respirar. Então, ela estimula, sobrecarrega o coração. Então, aumenta a frequência cardíaca durante o sono, aumenta a pressão arterial. O senhor também é um paciente hipertenso, né? Então, a gente já tem aí uma hipertensão e que possivelmente já estava sendo agravada pela apneia do sono. A gente tem um estresse na bexiga, no sistema urinário, um estresse muscular. Por isso que a pessoa acorda cansada. Então, é como se você estivesse numa luta, correndo uma meia maratona durante o sono. E já acorda cansado. Como se não tivesse dormido. Exatamente. Como se tivesse passado a noite trabalhando. Incrível, né? É incrível. É uma coisa impressionante. E, assim, a falta de conhecimento. Eu realmente não tinha conhecimento nenhum. E com os exames, isso veio à tona e se comprovou. Ou seja, o senhor já tinha ouvido falar sobre a apneia do sono? Já. Mas nunca tinha associado mim, não. Ao senhor, ao que o senhor estava até sentindo. Porque eu imaginava que era algo que eu ia sentir durante a noite. Eu ia, sei lá, entendeu? Pode ser falta de informação mesmo. Mas eu achava que eu ia me sufocar e ia identificar esse sufocamento. Mas não, eu me sufocava, como foi comprovado nos exames, só que eu não sabia, né? A gente não sente. Como a senhora disse, a garganta fecha, né? Fecha. E aí o coração dispara, então vai a pressão alta. Eu já tomava remédio para pressão alta de manhã, mas à noite a minha pressão ia nas alturas, então muito provavelmente por causa da apneia. Exatamente, porque é um sistema reflexo, né? Então, quando a pessoa tem a parada respiratória, quando o senhor parava de respirar, o seu oxigênio reduzia. E o seu cérebro fazia o quê? Estimulava seu coração para tentar compensar essa queda da oxigenação. Então, acelerava muito o coração, às vezes palpitações, o paciente às vezes acorda com palpitação, aumenta essa frequência cardíaca, as artérias também têm a contração das artérias, a circulação, né? Então, aumenta a pressão arterial, tudo isso ocasionado devido à apneia do sono, que é essa parada respiratória. Porque se a gente for parar para pensar, não é normal uma pessoa parar de respirar durante o sono. Né? Nós somos seres humanos e nós respiramos, nós precisamos respirar 100% e continuamente. Então, quando a gente dorme e tem essa pausa respiratória, essa apneia do sono, acontece tudo isso que estava acontecendo com o senhor. Todos esses sintomas e consequências. Sim. Inclusive, esse comentário que a senhora fez agora, da palpitação, eu realmente sentia. Só que eu associava isso a
nervoso de alguma coisa do trabalho, uma ansiedade, mas não era, né? Aí está comprovado e realmente isso tudo acabou. E eu sei e tenho certeza que eu só vou melhorar porque eu estou no início, né? Oficialmente eu estou com 34 dias, não é, de tratamento. Isso, então exatamente. eu imagino realmente daqui a 180 dias. Então, exatamente. O tratamento da apneia do sono é um tratamento contínuo. E ele é dose dependente. O que que significa isso? Quanto mais o senhor usar o aparelho, melhor o senhor vai se sentir. Melhor vai ser a sua qualidade de sono. Sim. Menos sobrecarga o senhor vai ter no seu organismo. Ou seja, seu sistema cardiovascular diminui à noite, vai repousar realmente. Então, a gente tem uma melhora do sistema cardiovascular. Nós temos uma melhora da memória, da cognição. E aí, falando nessa parte de memória, de cognição, o senhor sentia no outro dia um pouco de como é que o senhor sentia no trabalho, na sua vida social? Como é que era o seu dia, né? Sim, sempre uma pessoa que se irritava fácil. Eu me irritava fácil e isso está mudando. Eu me irritava na minha residência, às vezes com detalhes bobos, com os netinhos, no trabalho. Então, coisas simples, mas que vinha aquela irritação. E às vezes, coisas que para mim eram tão corriqueiras, mas que tinham um bloqueio de raciocínio mesmo para dar uma solução, para pequenos detalhes de trabalho. E isso eu já observei a minha evolução, a minha atividade mental desse período para cá. É um fato comentado já por terceiros, por família, pela minha alegria, pelo meu rejuvenescimento até. Tá? Eu sei que tem várias coisas que eu estou fazendo ao mesmo tempo, mas uma das coisas principais, eu tenho certeza, é o tratamento da apneia do sono. Eu não tenho dúvida disso. É uma mudança, é uma transformação de vida. Então, uma pessoa que tem, como o seu Paulo, tinha a apneia do sono, não tem mais, porque está tratando, a vida transforma, né, seu Paulo? A senhora agora, na consulta que nós tivemos de retorno na sexta-feira, eu fazia 27 por O senhor hora, fazia né? 27 por hora. O senhor tinha quase 200 apneias na noite do exame, quase 200 apneias. Eu me lembro bem o número, eram 189. 189. E com algumas mais de 1 minuto as sem apneias respirar. Muito prolongadas, então, Isso. e a oxigenação caía para 70%. E agora, na última consulta, com a evolução, a minha está em 2, né? 2 apneias 2 por hora. por hora. Então é uma redução absurda. Né? E que vai zerar, né, doutora? Que vai chegar no zero. Porque a gente está bem no início do tratamento, Sim. né? Então, quanto mais usa, mais a gente vai fazendo também os ajustes, o acompanhamento, o tratamento da apneia do sono. Então, a apneia do sono é uma doença crônica, né? A gente sabe. Até o presente momento não existe cura para a apneia. Então, o tratamento ouro para a apneia é o uso desse aparelho, que nós chamamos de CPAP. E as pessoas têm muito preconceito sobre a questão do aparelho, né? O aparelho, como é que eu vou dormir com o aparelho? Eu vou dormir com uma máscara. Mas hoje em dia as máscaras são tão delicadas, né, seu Paulo? E de vários modelos, né? Vários modelos. E a gente faz uma avaliação primeiro, para o paciente dormir com as máscaras, experimentar qual que ficou melhor, qual foi a máscara que deu mais conforto. O sono... Além da gente estar tratando a apneia, claro, né? Nós temos todos os resultados, mas a sintomatologia, né? Corrigir esses sintomas que o senhor tinha, né? E também melhorar o conforto e a qualidade do sono. Então, hoje, as máscaras são pequenas, minimalistas, bem delicadas, o senhor percebe, leve. Não é nada difícil de dormir. Não, nem de adaptar o rosto, nada. São eu mesmo... testei 3 máquinas, né? Sim. Uma primeira que funcionou, mas por alguns detalhes eu preferi usar uma outra que foi muito boa, excelente, inclusive, mas que em função de uma anatomia minha interna, da narina, ela começou a apresentar uma agressão um pouquinho, e agora a gente mudou para uma terceira, que está excelente. Melhorou mais ainda o seu conforto. Mais ainda.
Então, assim, a gente sempre fala, quando uma pessoa recebe o diagnóstico, o senhor foi um paciente que recebeu o diagnóstico e não colocou barreira para procurar o tratamento. Porque eu sabia que era para o meu bem. Exatamente. Você estava procurando saúde, buscando melhorar a sua performance de saúde. E o sono, ele é um pilar para quem quer ter saúde. Não adianta você procurar emagrecer, procurar cuidar, atividade física. Cadê o sono? Se é durante o sono que a gente repara todo o nosso organismo para poder executar as coisas durante o dia, né? Melhorar a alimentação. O senhor falou de um ponto importante, a questão da decisão. Hoje, a sua mente, o seu cognitivo, o senhor está com um poder de decisão melhor. Quando a gente dorme, a gente restaura a nossa memória. A gente melhora a nossa concentração, foco, aprendizado. Tudo isso acontece durante o sono na nossa mente. E eu vou fazer um comentário bobo, mas que tem a ver com isso. Eu, na minha adolescência, ainda como estudante, depois já na faculdade, o que eu fazia? Já era um costume, e que o meu pai já tinha me orientado quanto a isso. Vá dormir, que amanhã você vai estudar melhor e vai memorizar melhor o que você precisa. E assim a gente fazia, apesar de ter estudado a disciplina como tinha que ser, inclusive a faculdade de engenharia é um negócio muito puxado, não dá para... Mas quando eu precisava de alguma revisão, eu dormia cedo, acordava cedo e ia revisar aquela disciplina toda, aquele assunto, e entrava na memória de uma forma impressionante. E aí já está... É isso que a senhora está dizendo. Dormir restaura, né, toda a tua parte intelectual, inclusive. Intelectual. Porque durante o sono profundo, principalmente no sono profundo e no sono REM, acontece um processo na nossa memória, no nosso cérebro, que nós chamamos de sistema linfático. Esse sistema linfático, ele faz uma faxina, uma limpeza no nosso cérebro durante essa fase do sono, que vai preparar e vai deixar nossa mente, nosso cérebro livre, leve, para a gente aprender mais coisas durante o dia, melhorar o foco, melhorar a memória, melhorar a concentração. Então, esse processo de melhoria e de restauração da memória acontece durante o sono profundo. E quando um paciente tem apneia do sono, ele não consegue atingir essas fases de sono profundo e de sono REM. Ele fica sempre naquele sono superficial. Veja, o senhor despertava várias vezes à noite. Então, quantas vezes o seu sono era interrompido? Totalmente. E aí o senhor voltava para as fases superficiais. Além do que o ronco que tinha também fragmentava o sono, deixava o senhor em sono superficial. Ou seja, não aprofundava o sono, não tinha essas fases que são extremamente importantes para restaurar a memória. Concentração, foco, e aí durante o dia você consegue ter reflexos mais rápido, você consegue decidir melhor, você consegue captar melhor as coisas, né? E vou completar, eu consigo trabalhar até mais tarde. Olha. Eu consigo render até mais tarde. Eu antes, com o passar do tempo, dava 3 horas, 3h30 da tarde, eu não tinha mais vontade de decidir nada, de ir em lugar nenhum. Não queria mais, eu queria voltar para casa. Como se a sua energia tivesse até que eu não fosse dormir, mas eu queria parar. Eu não tinha mais vontade de fazer absolutamente nada. E agora eu saio da empresa às 18 horas, tenho obra à noite, vou na obra da noite. Então, é uma mudança em tão pouco tempo. Uma mudança para melhor. E o que eu estou declarando aqui, falando, é a pura realidade na minha vida. Então, eu só tenho a realmente agradecer o seu profissionalismo, a sua dedicação, porque não é só a senhora só não vende o aparelho, a senhora dá uma assistência total a gente, né? Com uma consulta longa, detalhada, explicou todos os perigos que eu passava, Sim. que eu estava sujeito. E a gente vê que além de ter o aparelho, de ter a tecnologia, de ter... A senhora tem formação técnica profissional, conhece o assunto. Então, isso nos dá tranquilidade e segurança. Isso é muito bom mesmo.
Que bom. Fico muito feliz em poder lhe ajudar e transformar verdade absoluta. a sua saúde, transformar o seu sono e melhorar a sua qualidade de vida, seu Paulo. É uma satisfação, assim, que não tem preço, né? Então, porque o sono, ele é muito complexo, realmente. E a gente, para tratar o sono, a gente precisa estudar, precisa se capacitar. Então, se as pessoas têm problema de sono, elas precisam procurar um especialista do sono. Mas o sono é uma área nova, né? O primeiro CPAP foi descoberto em 1981. Então, é muito novo, é muito recente a área do sono, se a gente comparar a medicina, que é milenar, né? Exatamente. Então, muitas pessoas desconhecem realmente. O desconhecimento, ele não é uma coisa que é só de uma classe, não, ele é geral. Então, por isso é importante estar aqui, falar aqui no podcast e passar essas informações para que mais pessoas comecem a entender que o sono é muito importante, que o sono é um processo fisiológico, um processo complexo, que acontecem distúrbios no sono, que existem vários distúrbios catalogados, nós temos mais de 80 distúrbios do sono. E as pessoas, às vezes, não conhecem, não sabem, meu Deus, eu durmo, fecho o olho, não acontece nada, né, imaginam, mas não. Durante o sono, existem vários processos fisiológicos acontecendo ali no nosso organismo e que eles têm uma função reparadora, uma função restauradora do nosso sistema cardiovascular, do nosso sistema cognitivo, do nosso sistema metabólico. Então, olha o sono, como ele interfere em tudo. O senhor foi num profissional para perder peso, para emagrecer e melhorar a sua saúde. Ele tocou num ponto do sono. Por quê? Porque o sono interfere no emagrecimento. O sono interfere na sua performance de vida, interfere na sua performance na atividade física. Em tudo. Em tudo. Então, olhar para o sono é muito importante. E esse comentário que a senhora fez agora também, que interfere na atividade física, também eu comprovei, porque eu já tinha começado a minha atividade física, que eu procurei também um profissional de fisioterapia, e o fisioterapeuta disse, você tem que ir para o movimento. E na mesma clínica, eu entrei para fazer a parte física, né, que eu desenvolvo até hoje, e lá é notório a minha disposição depois do CPAP. O que eu não conseguia, o que eu ficava exausto logo, fazendo os exercícios antes, e agora eu tenho a disposição. É notório. O rendimento. Notório e não só por mim, notado pelo profissional que me acompanha, que me orienta. As pessoas ao redor, elas começam a notar as diferenças na nossa vida, né? Exatamente. A gente começa a mudar. Começa a ter mais energia, ser mais ativo, mais proativo. Resistência, força. Resistência. Músculos. O Sim. músculo cresce durante o sono. Então, o senhor vai ver que só vai começar vai trocar massa, vai começar a trocar massa gorda pela magra. Sim. Vai começar a ganhar mais músculo. O senhor está dormindo Já melhor. está acontecendo isso. Pois é, então o senhor está dormindo melhor. Então, tem que dormir. Se você quiser melhorar a sua vida como um todo, a sua performance de saúde, tem que ter sono de qualidade. E é uma coisa tão básica, né? Que a gente nasce dormindo, né? O bebê precisa dormir muito para desenvolver. Exatamente. E a gente acha que depois não, que tem que estar acordado, passar a madrugada acordado e festa, e farra, e bebida. E não é. Não é. Senão, não é à toa que dizem que você não dormir te acaba, né? Te envelhece bruscamente, né? E exatamente. Nós temos um estudo recente que foi feito, inclusive, em São Paulo, pelo INCOR, falando exatamente sobre isso, sobre o envelhecimento. Então, foi verificado, quase 200 pacientes foram analisados, e esses pacientes, alguns usaram CPAP, tinham apneia do sono, dormiam, usaram um aparelho, fizeram o tratamento do sono que o senhor está fazendo, e outros não. O envelhecimento, ao final do estudo, na conclusão, o envelhecimento, ele acelera 7 anos o envelhecimento da pele. Sim. E a gente não está falando só de envelhecimento da pele, a gente está falando de envelhecimento cerebral. Sim. Dos neurônios. Então, por que o sono e dos hoje... órgãos em geral. Dos órgãos em geral. Então, 7 anos a mais. Se eu tenho 40 anos, eu vou estar com uma aparência de 47. Então, vê como... O senhor falou agora exatamente isso que o estudo comprovou. Não então, tenho dúvida. Dormir é a melhor coisa do mundo. Dormir com qualidade, né? Dormir com qualidade. E é uma qualidade mesmo, porque eu vejo que eu não tenho outro termo a usar. Eu durmo.
Eu durmo, eu apago, eu não sei o que está acontecendo no mundo. É impressionante. E o aparelho induz. Enquanto às vezes eu preciso estar passando uma mensagem, eu atualizo o WhatsApp de trabalho, alguma coisa, na hora que eu deito. E que eu sei que eu tenho que evitar. Mas eu faço, logo depois eu tiro e boto a máscara, porque às vezes eu tenho que passar um áudio e a máscara ela atrapalha porque sai o ar, né? Não é que você não está com uma máscara na boca, é que o ar sai e você fica falando de uma forma diferente. Então, depois que eu boto, o sono vem muito rápido. Eu não sei se acontece com todos, mas comigo vem muito rápido. E eu durmo de uma tal forma que eu só vou perceber, já são 5 horas, 5:30 da manhã. E não levanto mais para nada. Eu sempre explico para o paciente o seguinte: quando você coloca o CPAP, se concentra na respiração, fecha os olhos, se concentra na respiração nasal, porque é uma máscara nasal que o senhor está usando, bem delicadinha. Se concentre nessa respiração nasal, inspira e expira pelo nariz e vai relaxando. Em poucos minutos, o senhor vai dormir. E é o que está acontecendo com o senhor. Sim. Ele relaxa e realmente a pressão positiva, o ar que o aparelho entrega, ele induz ao sono. É por causa da oxigenação, né? Muito provavelmente. Melhora a oxigenação, o seu trabalho muscular diminui, ou seja, o senhor tem uma ajuda ali para respirar e a sua respiração ela vem normal, sem esforço, o que não acontecia antes. Até fazer um comentário também simples, mas eu virava muito à noite, de lado para um lado para o outro, travesseiro e levantava a perna. E agora não, eu normalmente... Se eu viro, que eu me lembro, é uma vez à noite. Noite de 9 horas, não é noite de 4, 5 horas, não. É um de sono 9 mais horas. Tranquilo, né? Bem mais tranquilo. Sim, muito mais. Isso acontece também, é uma característica de quem tem apneia do sono, é a busca pelo ar, a busca pela posição melhor para dormir, para poder respirar durante o sono. Então... É clássico, o paciente fala, não, mas eu me viro muito, será que essa máscara vai ficar no meu rosto? Porque é uma máscara minimalista, delicada. Será que ela vai parar no meu rosto? Ela vai cair? Porque foi a minha preocupação no início, né? Eu me viro muito, mas assim, quando começa a tratar, o sono fica tranquilo. Porque o senhor não precisa mais ficar no desespero, naquela angústia para buscar o ar. O ar está sendo entregue pelo CPAP. Então, assim, e além de buscar o ar, é uma posição relaxante. Então, parece que o aparelho já te proporciona isso. Porque, assim, a ideia minha, né? A grosso modo, eu não sou médico, mas a senhora pode me corrigir. Parece que realmente o meu corpo relaxa. Então, aquela posição que eu fico tá agradável para a noite inteira. Está confortável, está respirando bem. Né? Então, realmente é isso que acontece, seu Paulo. O senhor está tendo um resultado fantástico no tratamento. Eu vim muito feliz. Eu saí na primeira consulta apavorado. Não levei o assunto muito para dentro de casa para não apavorar a família, porque eles ficariam nervosos. Sim. Mas, óbvio que ficaram sabendo, né? Não tinha como não saber, por causa do aparelho. Minha mulher, minha filha, meu filho, minha irmã, que eu comentei também. Mas, hoje, eu estou muito, muito tranquilo e feliz e confortável e confiante, sabendo que eu estou no caminho certo. E o senhor fez, outra coisa importante, o senhor fez o processo certo. Fez o diagnóstico, procurou um profissional do sono especializado, procurou a nossa clínica, iniciou a avaliação, passou por uma avaliação ali de quase uma semana, avaliamos todos os pontos, a anatomia da face, a forma como o senhor dormia, a posição de dormir, a apneia, o tipo de aparelho, o tipo de máscara que o senhor se adaptou. Então, ele fez toda uma avaliação completa para definir o tipo de equipamento, o tipo de máscara adequado para o seu caso. Eu sempre explico para o paciente, não existe uma receita de bolo. Nós somos individuais, nós somos únicos, né? Sim. Então, não existe uma máscara que pode ser boa para o meu vizinho, para minha amiga, pode ser que para mim não sirva. Né? O aparelho que ele usa pode ser que não seja o meu aparelho. Sim. Os parâmetros, quer dizer, os ajustes que vão ser feitos no equipamento são individuais, são individualizados.
O tratamento do sono, ele é muito individualizado. Então, não existe uma receita de bolo, esse aparelho e essa máscara para todo mundo. Cada um é um, né, doutor? Nós somos únicos. Então, e o tratamento do sono, ele também é individualizado para a gente. E o que acontece? O senhor fez o processo certo, o senhor fez o processo, o senhor fez a avaliação, definimos exatamente o que era adequado para o seu caso, iniciou o tratamento. E tudo está transcorrendo perfeitamente. Existe, infelizmente, a gente tem venda de aparelhos, né, em sites, né, e as pessoas acabam, às vezes, se assustando com o diagnóstico e comprando o equipamento e colocando uma máscara e tentando dormir sozinhos, sem acompanhamento, sem orientação, principalmente uma boa orientação para a pessoa entender o que ela tem realmente, o que é a apneia do sono, o que ela causa, as consequências de não tratar, o que está acontecendo no organismo, né? O que essa apneia está fazendo no meu organismo, as consequências se eu não tratar. Os perigos que nós estamos passando. Exatamente. Né? E a grande maioria não sabe disso. Não sabe que a apneia do sono leva a doenças cardíacas. A apneia do sono, ela leva a um aumento da pressão arterial, podendo levar a um AVC, derrame. Ela leva a arritmia cardíaca. Ela leva ao quê? Ao mais... ao AVC, diabetes, né, diabetes, ganho de peso, obesidade. Então, olha quantas doenças crônicas são causadas pela apneia do sono. Além do mau humor, né, no dia seguinte. Sim, irritabilidade, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo isso está associado à apneia do sono. Imagina você acordar sem ar, com a falta de ar, a sensação que você está morrendo. Vários pacientes sentem isso. O senhor, graças a Deus, não chegou nesse nível. Mas a gente tem paciente que tem 70 apneias por hora. Eu tive um paciente que teve 147 apneias por hora. Que isso? Gravíssimo paciente. Ele achou que estava morrendo, inclusive foi parar no hospital. Chegou no hospital e falou, estou morrendo. Aí fizeram todos os exames e falou, não, está tudo bem com você. Ele falou, mas eu acordei com a sensação que eu estava morrendo. Aí foi fazer o exame do sono. Descobriu uma apneia gravíssima. Então, a apneia do sono ela é um distúrbio grave que acontece durante o sono e que ela leva a consequências graves no organismo. E a grande maioria não sabe que tem. E também desconhece as consequências. Então, por isso que é muito importante quando você percebe que o teu sono não é um sono reparador, é um sono de má qualidade, acorda cansado, tem o ronco, tem os despertares durante o sono, procura um profissional para fazer o diagnóstico e realiza o exame. O exame é um exame simples, né, seu Paulo? Dorme com o equipamentozinho na sua residência. Sim. Hoje a tecnologia avançou muito. Antigamente nós só tínhamos o equipamento que fazia o exame no laboratório. Ou seja, você precisava ir para a clínica e dormir, passar uma noite na clínica. Hoje nós já temos os exames portáteis que são feitos em domicílio. Você leva um equipamento portátil, pequenininho, dorme com o equipamento, ele vai registrar tudo do teu sono e aí nós vamos ter o diagnóstico. Então, é muito importante fazer o diagnóstico e procurar um profissional para fazer o processo como o senhor realizou. Avaliar primeiro, entender o que estava acontecendo e iniciar o tratamento. E aí, tratar. O que é o tratamento? É o uso do equipamento com acompanhamento. Como o senhor está vendo, está retornando nas consultas de acompanhamento. Cada consulta a gente vai fazer os ajustes. Porque o seu organismo ele vai mudando, Sim. ele vai se adaptando, né? Ele vai sofrer mudanças. O senhor já percebeu? Sim. Vai perdendo peso, vai ganhando mais massa muscular. Então, vários processos aí estão acontecendo no seu organismo. E isso também interfere no tratamento. E aí nós temos que fazer com que o seu tratamento do sono acompanhe as mudanças do seu corpo. Não tenho dúvida. Por isso é contínuo. E uma coisa que eu acho que vale a pena a senhora comentar é que o aparelho, ele não precisa estar para lá e para cá. Eu não precisei mais levar o aparelho para a sua clínica. A senhora controla tudo pelo satélite, né? O computador ajusta a pressão do ar inicial. Eu fiquei impressionado. Realmente, eu não imaginava. Eu tinha medo de apertar ali naqueles botões no início, quando eu vi o aparelho. Mas Sim. a gente não faz nada, né? A gente só liga na tomada e bota a água nele
E respira e já bota a máscara e dorme. dorme. Hoje, como a tecnologia ela vem para nos auxiliar em muitas áreas, e na área do sono ela deu um salto, né? Então, nós hoje temos Tudo evolui, né? Evoluiu muito. Nós temos o telemonitoramento, onde o paciente está usando o CPAP, o senhor está usando o CPAP lá na sua residência. Pela manhã, eu recebo todos os dados da noite. Então, eu consigo ver a noite de ontem sua. Então, eu consigo fazer os ajustes, eu consigo ver, analisar como foi sua noite anterior. Tudo isso é feito remotamente. Que foi até uma pergunta que eu fiz na primeira consulta. Como é que ia ser controlado, né? Se ia ter alguma coisa imprimindo. Não, é tudo via satélite, é tudo tranquilo. E realmente eu comprovei isso, porque eu cheguei agora para a segunda consulta e estava lá o laudo todinho, a diminuição que eu fiz 100% todos os dias, não abri boca, todos os detalhes Todos os mínimos. Exatamente. Fora de série. É uma mudança de qualidade de vida, sim. E o equipamento portátil? Que o senhor vai estar. Ele Sim, é pequeno. uma maletinha. Uma maletinha pequenininha. O senhor vai viajar para onde o senhor for, o senhor leva o seu equipamento. A gente encontra mundialmente, nas viagens, nos aeroportos, o senhor vai encontrar outras pessoas usando aquela maletinha, levando a maletinha. É o seu companheiro, é o seu melhor amigo do sono. Do sono. Só vai trazer benefícios para o senhor, para a sua saúde. Ele é mais amigo do que o travesseiro. É verdade. Porque o benefício dele é muito, muito grande. Eu tenho comprovado isso dia a dia. E é o que eu posso dizer. É um benefício, sim, acentuado e de qualidade. É um benefício total. Não tenho outro termo a usar. Fantástico. Seu Paulo, muito obrigada. A gente está assim, muito grata pela sua disponibilidade de contar a sua história. Em pouco tempo de tratamento, o senhor teve um resultado já fantástico. E, com certeza, o seu tratamento vai continuar e tendo essa evolução, evoluindo cada vez mais, melhorando cada vez mais a sua saúde, a sua qualidade de vida. E quero dizer que o senhor conte conosco. E outro ponto importante, conte com a clínica Sonovitar. Outro ponto importante, o sono é uma jornada. Então, como é um tratamento contínuo, é muito importante que o senhor tenha um profissional do sono. No caso, o senhor está contando com a nossa ajuda hoje. E que caminhe com o senhor. Porque qualquer dificuldade, o senhor vai ter ali, o senhor vai nos ter, o senhor vai entrar em contato com a nossa clínica. Olha, aconteceu isso essa noite, então nós vamos intervir, vamos reajustar, vamos verificar o que está acontecendo ali naquele equipamento, no seu tratamento, para continuar a sua terapia, né? De forma 100%, bem adaptado. E positiva. Eu só tenho a agradecer também a dedicação, a competência de vocês todos lá. Eu conheço mais a senhora, porque é quem está me acompanhando desde o início, mas sei que tem outros profissionais gabaritados lá também, mas eu não tenho o que dizer. Eu já recomendei, até uma prima minha, já é sua paciente também, então eu não tenho o que dizer de negativo, só de positivo. Fantástico. Porque está mudando o meu dia, o meu organismo, o meu humor, o meu bem-estar. Eu estou muito satisfeito, muito confiante. E vou continuar daqui. Não tem jeito, não é? E vou continuar de toda forma, porque eu sei que é para o meu bem. Ótimo, fantástico. Muito obrigada, Obrigado seu Paulo. Muito pela oportunidade. Eu não poderia deixar, doutora, de não aceitar o seu convite, porque a gente tem que ser sincero, e o que eu estou fazendo, eu sei que é para servir de ajuda para outras pessoas que não têm noção disso, né? E eu sei que, às vezes, num depoimento desse, você ajuda milhares de pessoas que poderiam estar passando ou podem estar passando por um problema grave, né? Que é a apneia, e não ter noção. E acabar acontecendo algo desagradável na vida. Exatamente. Então, eu sei que isso ajuda. Ajuda, e é por isso que eu estou aqui. Além de reconhecer o seu trabalho, a sua competência. Muito obrigada, uma gratidão eterna. Obrigado e com certeza o senhor vai ajudar e já está ajudando muitas pessoas com a sua história, com o seu relato. Muitas pessoas vão se identificar, porque milhares de pessoas estão sofrendo realmente, mas não sabem
não sabem o que está acontecendo, Sim. não estão relacionando ao sono e, com certeza, o seu depoimento vai ajudar muitas pessoas. Eu fico feliz porque é uma coisa que também nos deixa satisfeito, você poder ajudar o seu semelhante. Então, isso é uma forma de ajudar. Com certeza. O sono de qualidade transforma a vida das pessoas. E se você se identificou com essa história, com esses sintomas, com esse problema no sono, não ignore. A apneia do sono é um distúrbio grave e afeta muito a sua saúde, se não for tratado. E nós estamos disponíveis nos nossos canais, na nossa clínica Sonovitar, o nosso Instagram, @Sonovitar, para tirar suas dúvidas e para lhe ajudar a cuidar do seu sono.